Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão aqui presentes, que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite nesse lindo canal Renovando Consciências e nesse dezembro especial de lives. Hoje o nosso tema é com o nosso querido Emmanuel e ele vai saudar o Natal. Hoje, Emmanuel saudando o Natal. É o nosso tema da noite de hoje. Meu nome é Olívia Gurgel e essa nossa amiga aqui linda que está ao nosso lado é Cris Mascarenhas. Ela é voluntária da Federação Espírita Pernambucana, coordenadora do NEP Brasil, também do projeto Escutatória na área de divulgação, apresentadora do programa Estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, e membro do Instituto Espírita Vida. Seja muito bem-vinda, Cris, a essa noite especial. Obrigada, Olívia. Boa noite. Gratidão aos que já estão aqui conosco para passar essa uma horinha aqui falando sobre o maior evangelizador, nosso evangelizador da Pátria do Evangelho. Obrigada por nesse momento tão especial que é o Natal, A gente está aqui compartilhando essa live. E já estamos aqui, Cris, com algumas pessoas. Sueli Silva, Rosana Moura, Cristina Lavarini, Sueli Silva, Ione Cerqueira. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mas antes da gente começar com essa noite linda, com a bênção da espiritualidade do nosso Emmanuel, querido Emmanuel, nós vamos fazer uma prece para a gente já ir se harmonizando com o alto, se harmonizando com o nosso Pai e com o nosso mestre aniversariante do mês. Então, eu peço a todos agora que feche seus olhos, respire fundo, para pedir ao nosso Pai que abençoe essa noite de hoje. Pai de infinita bondade e misericórdia, gratidão é o sentimento que nos acolhe nessa noite. Essa noite tão especial, em que conversaremos um pouquinho, nessa uma hora de programa, sobre o nosso Mestre amado Jesus. Essa luz imperecível que abraça o nosso planeta. Pedimos, Pai, pedimos a Ti também, Mestre amado Jesus, que acolha e que inspire a nossa irmã Cris, para que a noite de hoje seja de luz, de festa, de alegria e de união, e que todos esses sentimentos abracem a todos nós, não só na noite de hoje, mas sempre. Pedimos à espiritualidade amiga que nos abrace, que nos inspire, para que todos nós possamos juntos aprender mais um pouquinho, crescer mais um pouquinho e amar mais um pouquinho. Obrigada, Mestre amado Jesus, obrigada, nosso Pai de amor e de bondade. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Então, Cris, eu agora vou pedir para você conversar um pouquinho com a gente sobre esse nosso querido Emmanuel. Isso, exatamente. A gente tem muito o que falar, sobre o Emmanuel, porque nós sabemos que ele teve aí uma trajetória, o maior evangelizador, que a gente tem. Ele deu origem a uma coleção organizada por Saulo Silva, que se chama O Evangelho por Emmanuel, 7 volumes, mais de 700 versículos do Novo Testamento
foram comentados, tem versículo comentado mais de 20 vezes, e comentários diferentes, né? O livro Pão Nosso, ele em inglês, foi premiado pela excelente contribuição para o entendimento da Boa Nova. Olha só, e olha que foi um julgamento feito por pessoas de outras religiões, era um julgamento ecumênico, que não tinha nenhum espírita, né? Quando a gente vai para o Francisco Thyssen, que foi presidente da AFEB, desde 75 até 90, ele chama aqueles 5 livros de Emmanuel, dos romances, né, que é Há 2000 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, ele chama de livros astros, ou seja, Emmanuel com sua própria luz irradiando, né? Ele tendo a própria luz. Então, a gente vê aí que, sobre o trabalho dele, a gente... Nossa, tem tanta coisa aí que a gente iria ficar mais no técnico. Aí eu encontrei esse livrozinho aqui que eu já tinha, ó, falando de Chico e Emmanuel, o último, de Sueli Caldas Schubert. E aí tem um capítulo chamado Emmanuel, que diz quem é Emmanuel? E aí ele vai realmente para o que interessa a gente, Olívia. Olha só, aqui, o Clóvis Tavares escreveu um livro, O Amor e Sabedoria de Emmanuel. Aí ele diz o seguinte: Emmanuel é o nobre espírito responsável por um trabalho missionário na pátria do Evangelho. É o guia espiritual do médium Chico Xavier. Alma profundamente possuída de espírito evangélico. Emmanuel tem prodigalizado, através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimento a legiões de criaturas aflitas e torturadas. Emmanuel é responsável perante a hierarquia espiritual que nos governa, por todo o trabalho mediúnico que se iniciou em Pedro Leopoldo, fecundando, como sempre, em Uberaba. É ele o supervisor e coordenador de toda a obra literário-mediúnica de Chico Xavier. Mas aqui tecem comentários sobre ele, a personalidade dele. Ó. Quando fala no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert também, ela chama ele, Emmanuel, pregador de cartazes do reino. Olha que coisa interessante. Aí quando a gente vai ver o que é isso, ele diz o seguinte, ele se intitula como um simples pregador de cartazes para chamar os convidados à festa do reino. E o interessante, que Chico diz até que acha engraçado, é que ele falou assim, inclusive, eu sou um dos que não sou convidado. E a gente lembra que está falando daquela parábola do festim, das bodas, de casamento com o rei, que é Jesus, né? E que são convidados, todos são convidados no final. Emmanuel é esse que convida, ele diz que faz esses convites, né? Mas uns não vão porque estão ocupados com seus negócios, outros não podem no momento, né? É muito bonito isso. Então, ele fala assim com muita humildade, um simples pregador, que nem eu mesmo vou participar da festa, né? E aí diz o quê? Que o que é preciso para essa festa? Os puros de coração, né? Quantos atenderão ao convite? Ele pergunta. E aí a gente traz aqui, quando a gente faz um link com o Natal, né? O Natal é um convite, né, Olívia? A gente é muito ligado a ciclos. A gente espera o Réveillon para fazer uma avaliação do ano, para programar o ano que vem, um aniversário, um casamento, algum acontecimento assim diferente. Mas, na realidade, era para ser uma rotina isso. Como diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Isso é para ser todo dia. Então, o Natal era para ser todo dia, né? A gente precisaria dessa data como apenas uma forma de homenagear, porque o próprio Chico diz para a gente que nessa época, como a gente está muito reflexivo, conectado, o próprio Jesus se aproxima mais da Terra e atendendo, né? E a gente faz essa reflexão, será que Jesus está nos palácios, onde estão os banquetes, os natais cheios de luz? Não, ele está... O Natal dele está no hospital, está nas ruas, não é? Exatamente, está consolando, está nos aflitos, né? Então, é muito interessante isso que ela fala sobre ele. E aí Chico também diz o seguinte, ó, porque a gente conhece muito Emmanuel por aquela rigidez, né? Disciplina, 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 e bravo com o Chico. Mas olha o que é que Chico fala dele.
olha que coisa engraçada. Ó. Ele diz o seguinte: solicitado por confrades nossos para se pronunciar sobre esta ou aquela questão, noto-lhe sempre o comportamento de Emmanuel. O mais alto grau de tolerância, afabilidade e doçura. Chico falando dele, tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Um trabalhador incansável que em nenhum momento declinou ou fez de uma forma negligenciada a sua promessa de trabalhar na difusão, né, da consoladora doutrina, cumprindo sua tarefa fielmente. Então, é isso que nos traz do nosso querido Emmanuel, né? E Chico também diz o seguinte, que a tarefa dele, fica muito clara o seguinte, é de iluminação espiritual da humanidade. Olha só, então é isso que eu queria trazer primeiro esse lado, Emmanuel, sabe? Ele não o histórico, né? Não dos livros que a gente sabe, dos prêmios, né? Dessas premiações, mas começar pelo Emmanuel homem, humano, Emmanuel espírito, né? E aí é tão interessante porque quando fala de Natal, a gente fala assim, quando é que será que nasceu o Natal para Emmanuel, né? E aí a gente lembra o quê? A gente lembra dele duas encarnações, como Públio Lentulus, foi o avô e ele, o bisavô. Bisavô e ele, E né? ele. Exatamente. A gente depois dá um salto, vê ele como um escravo, Nestório, Da história. que ele é sacrificado em nome de Jesus. Mas observem, 15 séculos depois, é só como Manuel da Nóbrega, o padre aqui no Brasil, o evangelizador, né, com os índios, junto com os silvícolas, ou seja, junto com os simples, que ele compreende o evangelho, que ele se entrega, é aí que ele se entrega, né? Porque a gente vê o quê? Para cada pessoa, Jesus nasce num momento diferente, numa época diferente, porque Jesus nascer é sentimento, é quando você tem uma experiência, é relacionamento, né? Então, o Vinícius tem uma obra dele que fala assim, para Saulo, Jesus nasceu na porta de Damasco. Para Pedro, quando ele negou 3 vezes, e depois de aprender a experiência, nunca mais vacilou. Para Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, que ele disse, a salvação entrou nessa casa, no lar, né? Para Madalena, ó, em Betânia, quando ela ouviu aquela voz e descobriu o amor verdadeiro, que tanto ela sonhava, né? Ela vivia atrás. E para o Emmanuel, a gente imagina que Jesus nasceu justamente nesse momento em que ele finalmente se entrega, né, para os silvícolas, faz esse trabalho de evangelizar o Brasil, né, um trabalho incrível, em parceria com Paulo de Tarso. Ele se encontra com o Paulo, é um encontro muito emocionante, marca muito, porque olha só que coisa interessante. Paulo, ele assume um compromisso com Cristo, Paulo de Tarso, de acompanhar aquelas mentes inteligentes transviadas, porque ele sabia muito disso, né? Era ele. Ele era Então, exato. Então, ele cruza com Públio Lentulus num momento que Lívia tinha acabado de sofrer o Holocausto, a esposa dele. Paulo não sabia, mas o Emmanuel, espírito, né? Que na época, Públio Lentulus, na personalidade de Públio Lentulus, diz que foram segundos de conversa, que não chegou a 1 minuto. E naquele 1 minuto, menos de 1 minuto, Paulo consolou ele. Olha só a força desse espírito, né? De Paulo. Então, aí firma uma amizade. Paulo recebe ele na espiritualidade, quando ele desencarna, né? A cidade de São Paulo, né? Ele espera o aniversário de Paulo para poder estabelecer naquela data de aniversário da cidade, para coincidir também, né? A cidade de São Paulo, em homenagem a Paulo. Então, se estabeleceu algo muito bonito aí, né? E nessa missão a gente não tem como deixar de falar de Chico Xavier. Sim. Porque o próprio Emmanuel nos diz o seguinte, que
esse encontro de Chico, na realidade, com Chico, de muitos séculos, de um afeto fervoroso, puro, né, que é consolador para a gente, porque a gente fica tão claro para a gente que esses afetos não se perdem, mesmo com os desencontros, né, de uma encarnação para outra, eles não se perdem, eles estão sempre ligados, né, sempre em projetos. Então, é muito bonita assim, a maneira como Paulo chega para ele, como Emmanuel chega, quando ele está escrevendo Parnaso, né, de Além Túmulo. É a primeira vez que Chico vê ele, no final, Chico vê a figura de Emmanuel, né? E Chico diz assim, que ele se apresenta com a figura de um idoso, mas altamente luminoso, irradiando, irradiando. Né? Diz que uma coisa assim, realmente, e Chico faz até um comentário que diz assim, que esse trabalho é tão grandioso, que não era só Emmanuel, tinham vários espíritos que chegavam, que contribuíam, inclusive na própria obra Paulo Estevão, vinham pessoas que queriam dar testemunho, depoimento a favor de Paulo, pessoas beneficiadas por ele, que Emmanuel não sabia o que fazer com tanta gente. Então, um trabalho muito grande, um trabalho de equipe, né? Então, a gente vê a robustez dessa obra, né? Do trabalho de Emmanuel, de dedicação ao Cristo. Como é uma coisa grandiosa, planejada, na espiritualidade, né? E aí Chico Xavier chamava, sabe o quê? Aqueles espíritos que se apresentavam fora o Emmanuel, né? De aqueles amigos de arco-íris, chamava de arco-íris. E aí a gente lembra, né? Ele põe esse apelido arco-íris, que o arco-íris representa a aliança, né? De Aliança. Deus com os homens. Então, assim, não é à toa também, não foi de nada que ele pensou nisso, né? Era por conta da luminosidade, né? Que essa luminosidade desses espíritos mais evoluídos, ela se alternava em cores. Muito bonito devia ser a visão, né? Aí Chico chamava eles carinhosamente de meu arco-íris, aqueles Agora, espíritos que imagina, estavam por né, ali. essa mediunidade magnífica do Chico, né? Porque imagina a bênção, Cris, de você vivenciar isso. Exatamente, exatamente. Aí, quando a gente lembra, assim, a gente começa a fazer já uma conexãozinha, né, com o Natal. Emmanuel fala tantas mensagens, inclusive no livro Antologia Mediúnica do Natal, né, no Coletânea do Além. Eu queria trazer um trechinho do Coletânea do Além aqui, porque ele faz um resumo, ele é craque nisso, né? Ele diz o seguinte, numa partezinha do texto, ele diz assim, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade e o Calvário constitui a vida. Ele fecha esse ciclo. Porque ele quer dizer o quê? Ali na manjedoura estão todas as lições, principalmente a de humildade. Então, todas as lições que estão ali na manjedoura de humildade, de simplicidade, vão dar o tom de toda a trajetória da gente durante a reencarnação da gente. A gente não pode perder isso de vista. Aí depois vem a exemplificação era a verdade. Fala o quê? Da coerência do Cristo, o que ele falava, fazia, né? Ele era a própria verdade. Aí fala também do Calvário que constitui a vida. Por quê? Porque o que é o Calvário? A cruz. Ali na cruz também estaria tudo que o Mestre passou e tudo que a gente passa na vida. Ali na cruz está incompreensão, injustiça, escárnio, está abandono, traição. Então, o mestre fecha esse ciclo da hora que nasce na Terra, que encarna, até a hora que parte, até a hora do holocausto, deixando esse roteiro nessas 3 frasezinhas de Emmanuel. Emmanuel consegue resumir nessas 3 frases, já deixando instrução de como agir. A manjedoura é o caminho, né? Ele já fala assim. E lembrando que toda obra de Emmanuel, né, é um convite ao trabalho. Inclusive, tem um texto belíssimo dele que é Exortação ao Trabalho. Isso, exatamente. A gente, quando vai para o tema, né, exatamente dessa live, saudando o Natal, nossa, quanto ensinamento.
Lembrando, gente, nossa, que olha, escolher uma mensagem de Natal de Emmanuel é algo desafiador, porque ele tem muitas, e todas belíssimas, né? Então, ele nessa obra, que é muito bonita, saudando o Natal, essa mensagem, né? É como quem diz assim, essa manjedoura que a gente falou agora, desses 3 tópicos dele, a manjedoura é o início, e ela dá o tom, como a gente falou, né? E aí ele diz assim, ó, ninguém se mostrou até hoje na Terra sob tamanhos contrastes. Jesus Cristo, servo, Senhor e servo. E aí o que é que a gente vê? A gente vê aquele governador da terra espiritual, desce, sai da sua posição crística, né? E vem estar conosco para servir. Por isso que ele fala de contraste. Que contraste é esse? Que rei é esse que veio o contrário, em vez de ser servido para servir? Né? Isso aí deve ter realmente misturado muito os pensamentos, né, daquele povo que esperava um rei libertador, mas libertador de um jugo, né, de escravidão De uma opressão. material. Isso, exatamente. Então, ele que é o nosso Senhor, porque tem autoridade, né? Ele só aceitou o título de mestre, né? Ele diz o seguinte, olha que coisa linda, ele sair dessa posição, né? Para ficar junto da gente. Lá em João 15, diz o seguinte, ele diz, vós sois meus amigos, Jesus fala, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós, ou seja, eu amei primeiro, que a gente deveria fazer, aprender a amar primeiro. E vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Ou seja, já traz aí a questão da imortalidade, das nossas boas obras. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Olha só, quem é que pode pedir em nome de outro, né, Olivia? Se eu chego assim e digo, olha, eu vim pedir uma pasta, em nome, meu chefe me mandou pedir essa pasta. Quando eu faço uma referência ao outro, aquele outro está validando, me validando. Tem uma relação aí de confiança grande, está dizendo, como se eu, não é? É muito interessante. Então, o que é essa relação de confiança com Jesus, que a ponto da gente pedir em nome dele ser atendido por Deus? Quando a gente pode pedir em nome dele, é porque a gente faz tudo que ele manda. É porque a gente faz tudo que ele exemplificou. A gente está em consonância com o evangelho que ele traz. Aí eu posso pedir em nome de Jesus, porque eu estou em comunhão com ele, assim como ele em comunhão com Deus. Né? Então, é muito, muito significativo isso. Né? E essa questão de eu vos escolhi, nossa, primeiro eu amo, né? Primeiro eu dou, e não eu ficar esperando para depois dar, porque às vezes a gente negocia até com Deus, né? Então, renunciar primeiro, abnegar, porque quando Jesus trouxe as bem-aventuranças, não era felicidade imediata, ele trouxe condições e consequências, eram promessas de felicidade. Então, se a gente for ficar fazendo, esperando a recompensa imediata, a gente só pode tratar de coisas materiais, porque coisas materiais dá uma felicidade imediata, mas também passageira e ilusória, né? E essa felicidade que a gente espera, né, Olivia? E amigos aqui, Daniel Rosa está aí com a gente também, é uma felicidade perene, né? E, Cris, quando você fala, né, que Jesus escolheu, né, a gente lembra as pessoas que ele escolheu, todos nós podemos nos identificar em determinadas características. Isso, Né? Então, assim, quando a exatamente. gente lembra que Jesus os escolheu, né, e que eles, principalmente após a ressurreição, como Pedro, né, e a grande obra que eles
fizeram depois, aí a gente vai lembrar aquela observação que você fez agora, a gente quer tudo para hoje. Então, se a gente quer, por que a gente também não faz logo? Não é? Se a gente está querendo realmente as bem-aventuranças prometidas por Jesus, então sigamos o seu evangelho. Como ele diz, né, no capítulo 6, versículo 46, acho que é 6, de Lucas, né? Porque me chamas, né? Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo. Me honra com os lábios, né? Mas não faz o que eu digo. Lindo demais, né? E aí ele continua assim, ó, o Emmanuel, zênite da luz espiritual a ocultar-se nas sombras da meia-noite, exaltação e humildade. Olha só, o zênite é o ponto, é o grau mais elevado, né? É o apogeu, a culminância. Emissário de Deus em socorro dos homens, não teme acolher-se ao reduto dos animais, para desvincular-se de todos os preconceitos do homem, a fim de abraçá-los, servi-los sem distinção, por irmãos genuínos e tanto quanto ele próprio, filhos de Deus. Então aí ele traz a questão da a luz e a manjedoura, né, para a gente. E aí a manjedoura nos lembra tantas coisas, e nos lembra, é um símbolo de humildade, mas fala, né, Olívia e amigos aqui, Ângela Tanaka, que nós teremos muitos desafios. Tá aí, Anjinha, tão linda. Um abraço, amiga. Nossa Japinha. Então, fala de que nós teremos desafios, a manjedoura, né? Essa vida corporal, quando a gente reencarna, a gente vai ter desafios, né? E ele passou por esses desafios para nos ensinar, né? Aí a gente lembra que um verdadeiro líder, ele não pode só mandar, né? Porque Jesus poderia ter ficado assim, só mandando seus emissários, que já mandava mesmo, Sócrates já tinha mandado outros, e continua mandando, né? Mandava seus emissários, tinha a Torá, tem as obras mediúnicas, mas não. Ele vai vivenciar com a gente. Ele vai mostrar, vai chorar. Tem passagem do Evangelho, quando da morte aparente de Lázaro, que Jesus chora com Marta, chora junto, sente a dor da gente, né? É muito bonito essa parte. Então, ele é o ser que a gente pode dizer que mais empático, porque empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é estar junto, é estar sentindo, né? E Jesus sentia com a gente, e está com a gente até hoje, né? Ele não nos abandonou, a gente é que se afasta. E a manjedoura é um sinal de inclusão também, né? Porque está dizendo o que ali? Olha, está vendo de onde Jesus veio? De uma manjedoura, e nem era manjedoura, era um coxo, onde botava alimento para animais. Não importa a tua origem, qualquer um pode vencer. Não importa os teus recursos materiais, não importa de onde você veio, em que condições, sempre podemos fazer algo. As oportunidades são iguais desde o início, no sentido do querer, não de nascer num berço de ouro ou num berço pobre, mas no sentido do querer, do poder, do escolher. Todos nós somos iguais, nascemos simples e ignorantes, né? Então, o que diferencia aí são escolhas, né, que a gente faz. Então, ele continua dizendo assim: desde então, astro consciente desce das estrelas para estancar o sofrimento de mansardas escuras e faz-se um viajor de rincões sigelos, acendendo clarões inextinguíveis na marcha dos povos. Rincões são aqueles lugares mais afastados, né? E aí, quando a gente fala de lugares mais afastados, a gente sabe que Jesus andou muito, andou toda a Galiléia, foi para Jerusalém, andou por ali, mas a gente pensa prioritariamente, né? Porque a gente sabe que Jesus sempre estava falando das coisas espirituais, mesmo que através das materiais. Esse afastamento, Jesus vai para os lugares mais distantes, é um afastamento mental, é um afastamento do coração dele. E ele vai o mais longe que ele pode para se aproximar, né? Então, imagina a vibração de um Cristo e a vibração da gente. Olha a diferença, né? O impacto. Para a gente ter uma ideia, teve um estudo da NASA que foi feito em Chico Xavier, e eles calcularam a aura de Chico, que tinha 10 quilômetros.
Ou seja, ele passava, ia dando passe em todo mundo. Ia dando passe. A quem tivesse 10 quilômetros de distância. Ia já ali fazendo um processo de cura, abençoando, transmitindo fluidos salutares, com certeza. A aura dele expandia dessa maneira. Aí imagine a aura do Cristo. E quando a gente observa ele ir ao mais longe, né, para nos alcançar, é só lembrar que ele veio de um mundo, né, puro até o nosso plano para nos abraçar, como o próprio Emmanuel coloca. É tão bonito isso que você fala, Cris, porque a gente voltando só um pouquinho no parágrafo, ele diz assim, né? Ele veio tanto para todos nós, né, e veio com essa missão de nos tornarmos, de nos lembrarmos que somos irmãos, que essa frase para mim é linda desse texto, que é a fim de abraçá-los e servi-los sem distinção por irmãos genuínos, porque como ele, somos filhos do mesmo Pai. Nós somos irmãos do Cristo. Exato, é lindo demais. Nós temos esse DNA, né? O nosso maior problema, eu acho, é a gente não reconhecer essa filiação divina. Isso a gente observa o quê? Quando a gente não acredita na gente, quando a gente não tem auto-amor, é porque a gente não reconhece a filiação divina. E aí, como é que a gente vai amar o outro? Como é que a gente vai se perdoar? A gente tem que se amar. Então, se Deus nos ama do jeito que nós somos, Jesus não nos constrange a nada, nos espera, só nos acolhe, ampara, né? E espera porque entende que estamos nesse processo de evolução. Por que a gente não vai acreditar na gente? Será que alguém acha que reencarna para dar errado? Para sofrer? A gente reencarna para dar certo no planejamento espiritual, se é colocado, porque se fosse assim, Deus não era misericordioso, era injusto. Nem justo, o que vem no planejamento espiritual para a gente reencarnar é porque é possível. É porque Deus tem certeza que a gente pode. E é para cumprir uma das suas leis, que é a do progresso. Exatamente. Aí esse distanciamento moral, né, quando a gente vê esse distanciamento, é um distanciamento moral enorme. E também geográfico, porque Jesus nasce onde? Ali na Galileia, num local pobre, um local discriminado. Nazaré, para você ter uma ideia, ali onde ele vive, né, que ele nasceu em Belém, para você ter uma ideia, Nazaré tinha um ditado que dizia assim, de tão discriminada que ela era, porque tinha uma má reputação essa cidade. Ela nem sequer aparece no Antigo Testamento, aparece com um nome parecido. Diz assim, a quem Deus quer castigar, com uma nazarena faz casar. Olha só, o ditado, né? E ali na Galileia, a gente sabe que foi um local que houveram 7 revoluções. Eles eram politizados. Eles tentaram, mas foram massacrados. Eles tentando se livrar da escravidão. Foram massacrados 7 vezes. Então, provavelmente até por isso que imaginou-se, né, que Jesus era um revolucionário. É um revolucionário, porque estava ali naquela região, realmente, que era uma região muito politizada, né? Então, eles ficavam realmente de olhos atentos, né? E aí, o Emmanuel diz assim, continua, embaixador da misericórdia divina sob o impacto da miséria humana. Olha o contraste. Sol da vida, dissipando as trevas da morte. Olha, aí a gente lembra o quê? A gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? Porque não poderia, que os pastores não estariam ali num clima de inverno, que é rigoroso, né? Provavelmente em março ou abril. Mas o que é que o cristianismo faz? Pega uma festa pagã que tinha, solstício, e muda para o aniversário de Jesus. Era uma comemoração ao sol invicto, que era era um dos deuses romanos. Exatamente. De uma certa forma, Jesus é o nosso sol, realmente, é o sol de nossas vidas, né? É uma vez que ele ilumina e também aquece, né? Que ele sustenta as nossas vidas, a gente pode dizer que ele é, sim, realmente o nosso sol, né? Mas o que chama a atenção, né, nesse embaixador da misericórdia divina, sob o impacto da
miséria humana é a compaixão. A compaixão que a gente vê no Cristo toda vez que ele se depara com os sofrimentos. Olha, ele chega a chorar com Marta. Quando ele vê aquela turba faminta, materialmente, mas também espiritualmente, ele multiplica os pães e os peixes. Ele tem compaixão também, sobe aos montes para recitar o cântico, né, das bem-aventuranças. E a gente sabe que Jesus tinha uma fala 95% em poesia, né? Já falava de uma maneira assim, muito que toca, porque a gente sabe que a música é o quê? O cérebro registra mais a música. A arte, do né? que, do que as palavras, exatamente. Porque ele nos liga às emoções, né? Aos sentimentos, às lembranças. A própria programação neurolinguística estuda isso na realidade. As palavras têm uma carga de emoção. Aí imagina a música, né? Que nos leva para um outro ambiente. Veja bem, a gente não resiste a seguir uma música. Às vezes a gente, até uma que a gente não quer, a gente decora e fica cantando, né? Imagine quando a gente gosta de uma música, quando ela nos acalenta, nos acalma. Tão interessante falar em música agora, porque a gente terminou o estudo do Evangelho Redivivo há pouco, né, como eu te falei, meus queridos e Olívia. E aí a gente pediu para o Geraldo Campetti entrar no final e cantar uma música. Ele cantou uma música que eu passei o dia inteiro com ela na minha cabeça. Olha a conexão, né? A música permeia, se invade, fica ali naquele subconsciente, a gente nem percebe, né? Fica como um pano de fundo. Aí fica ali guardadinho, mas a gente está se beneficiando dela, E ela, né? não- Principalmente. e ela se perpetua, né? Que mais na frente, quando você ouvir essa música, você vai lembrar desse momento. Exatamente, exatamente. Ela eterniza, né? Momentos, circunstâncias, experiências. Ela faz isso realmente, nos conecta muito rapidamente. Você sabe que a música, quando você toca as primeiras notas, basta menos de um segundo para você reconhecer. Sim. Você é capaz de reconhecer, né? É muito interessante. Então, o Emmanuel continua assim, ó: severidade de juiz à frente do mal, brandura materna ante aqueles que o mal encarcera por vítima. Ó, Jesus diz tanto isso, né? Aqueles que o mal encarcera como vítima. Nós somos mais frágeis que maus. Nós, enquanto maus, enquanto errando, nós somos as próprias vítimas de nós mesmos. Nós é que Isso. estamos sofrendo primeiro, né, Olívia? E Jesus equilibra isso quando ele traz a severidade, porque a lei é para todos, né? Mas a brandura materna E da é mãe. interessante essa dualidade que o texto coloca, porque ele fala, né? É como se ele diz: olha, eu não estou permitindo o mal, mas eu acolho aqueles que o praticam, porque são É, vítimas de si mesmos. exatamente. E Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado, Mas do né? pecado. Então isso fala tanto para a gente, da gente assim, a gente não precisa ser conivente com o mal. A gente não precisa. A gente pode ter essa consciência, a gente pode, né, ter uma firmeza, mas sem humilhar o outro, sem julgar, né? Até porque a gente tem um julgador interno em nossas consciências, né, que está lá. Quem pensa assim que a gente às vezes traz uma mensagem e a pessoa não dá importância, ou não escuta, ou rechaça, quem pensa que foi perdido aquele tempo, aquelas palavras, está enganado. Elas são absorvidas, sim. São Em um determinado absorvidas, momento, aquilo vai dar. vai usar, vai buscar lá quando for necessário, né, Olívia? Quando for preciso, vai acontecer isso sim. E aí a gente lembra de Maria não, desculpa, da mulher adúltera. Olha só o que é que acontece. Uma questão assim que eu acho interessante do julgamento, do perdão. Às vezes todo mundo perdoa a gente e a gente não se perdoa.
Então, Jesus diz assim, mulher, onde estão os que te condenaram? Ela ficou lá. Eles foram embora, jogaram as pedras no chão, né? As pedras representando os pecados deles, jogaram as pedras no chão, foram embora, e ela ficou lá. Por que ela ficou paralisada? Paralisada na culpa. Então, ela não se perdoa naquele momento, pelo menos. Mas na frente a gente sabe a história, né? Ela procura Jesus depois, né? Então, mas a gente, naquele momento, então, Jesus diz, onde estão aqueles que te condenavam? Onde eles estão? Não, Senhor, não vejo mais aqueles, já se foram. Eu também não te condeno. Tipo assim, Jesus está esperando o quê? Eu também não te condeno. Eu estou aqui, mas eu também não te condeno. Você está liberada. Mas a gente mesmo não se perdoa, né? Esse julgador interno que às vezes nos deixa ali parado na culpa. Aí a gente lembra quem? Saulo, quando se encontra com Jesus no portão de Damasco, o que é que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai para frente. Lógico que ele vai se ajustar com as leis divinas, né? Ele tem que se responsabilizar pelo que ele fez, a gente sabe disso, e se responsabilizou, né? Mas é como o Emmanuel diz, né? Nosso benfeitor querido, o passado é como se fosse um retrovisor, é uma referência para a gente, mas é para olhar de vez em quando, só. É para frente que a gente deve andar, né? Então, a gente precisa se liberar, né? Se libertar disso, né? Aí, ó, o que ele diz, ó, Jesus Cristo, Salvador, que não salvou a si mesmo, a fim de realmente salvar. Emmanuel faz um monte de trocadilho aqui com as palavras, né? E a gente pode refletir em cima de Mateus 27, com isso aqui, 27, 12 a 14, que diz assim, ó, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Então, olha só, parece ali uma derrota, parece que ele fugiu do mundo vencido na cruz. Mas observem, o que é que fala por a gente? O que é que responde por a gente? O que é que nos defende? Joana de Ângeles orienta Divaldo sobre isso, e na obra Jesus e Joana ela também orienta. As nossas obras é que nos defendem. Ali, o que é que adiantava explicar para Pilatos? Não tinha alcance. É como se a gente fosse falar para uma pedra, para uma criança. Não ia entender, não ia alcançar. Né? Depois vem aquele diálogo, né? Sois reis, Sim. tu que o dizes, né? Ele que diz, saiu da boca dele, exatamente. Mas, então, ele aparentemente estava vencido perante o mundo, mas totalmente em comunhão, né? Com Deus, totalmente alinhado, né, Olívia? Quem vai se calar num momento desse? E tem outra coisa, diante de um julgamento forjado, a pessoa vai falar o quê diante de um julgamento forjado? Não é. Você que é advogada. Pois é. E é impressionante, Cris, esse momento que você trouxe do que a gente está falando do Natal. Então, quando Jesus vem, ele vem nos trazer a boa nova. E nesse processo em que ele se encontra diante de Pilatos, né? E que ele diz, né, sois reis, e ele diz, tu o dizes, e logo em seguida ele é crucificado, e logo em seguida ele renasce, né? Ele mostra, né, ele vence a morte, como esse texto de Emmanuel fala também. E aí é como se o ciclo, né, se completasse ali para nos falar desse renascimento. Exatamente. Porque hoje a gente está falando de nascimento, mas nós renascemos constantemente. Isso. E você ainda tem esse textozinho, ainda tem aqui algumas coisas para você concluir. Assim que você concluir, eu vou trazer uma outra frasezinha aqui de um outro texto para complementar. Que bom.
Ele continua dizendo assim, ó, no quadro de todos os triunfadores do mundo, é ele o supremo vencedor, porque deu a si mesmo pelo bem de todos, amando e servindo até a morte e além da morte. Né? Esse além da morte é importante. Ó. Por isso mesmo, de Natal a Natal, perante as lutas e conflitos da humanidade, repleta-se um mundo de esperança, ouvindo de novo o cântico inesquecível das milícias celestes. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A gente sabe que aquele momento que ele ressuscitou foi lá no livro da Manjedoura, a Emaús, de Wesley Caldeira, ele diz que aquele momento que Jesus ressuscita foi imprescindível para a fé, para afirmar a fé dos discípulos. Sim. Porque aí a gente fica pensando, por que Jesus ressuscita? Né? Se a gente fala de reencarnação, mas não de ressuscitar. Ressuscitar é o corpo, realmente. Porque para aqueles judeus era importante Jesus se materializar, para eles pegarem, tocarem, porque eles só tinham visão material. Quando eles perguntavam, né, o reino de Deus, como é que faz para conquistar, eles achavam que era um reino que seria mais para frente, um reino de coisas materiais. Então, a visão deles era material. Então, quando Jesus ressuscita, diz assim, olha, é isso aqui mesmo, ele estava correto. Porque quando Jesus sofre o holocausto, eles se decepcionam. Eles acham até que teriam sido ludibriados por Jesus, que talvez fosse realmente uma farsa, porque eles não compreendiam todos aqueles poderes que Jesus tinha de cura, né? Como é que pode? Todos aqueles poderes, eles esperavam que no último momento ali da cruz ele fosse fugir, fosse desaparecer, como ele fez algumas vezes, né? Desapareceu mesmo, que Deus iria, naquele momento, salvar de alguma Arrebatado. forma, exatamente, porque ele fazia aquelas maravilhas, aqueles prodígios, né? Não esperavam. Só que aí vem justamente a ressurreição para Que era o eles se ensinamento maior. reanimarem, exatamente. E aí é quando traz realmente a questão da esperança, né? De uma certa forma, de Natal em Natal, realmente a gente não deixa de ter esperança. A gente não deixa, porque a gente, no fundo, a gente está conectado, a gente tem essa história, né? Muito gravadinha, muito de nós viveu isso, né? Até pessoalmente, né? Em outros momentos, mais para trás, então, essa manjedoura, essa representação do nascimento de Jesus, traz para nós algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, a simplicidade da manjedoura, que é impressionante. Os pastores foram avisados pelo anjo, eles tiveram até medo do anjo na hora. Como é que estavam os pastores nesse momento? Eles estavam dormindo? Eles estavam trabalhando. Quando chega Jesus, quando Jesus nasce, encontra os pastores, como que diz assim, vigiando, vigiando e trabalhando, cuidando de ovelhas, cuidando das ovelhas do Pai. Então, Jesus vir até a gente requer esse movimento dos pastores, da gente estar no trabalho, da gente estar cuidando do outro, porque nós somos não só criadores, mas co-criadores, mas co-cuidadores também. Então, se Jesus chega nesse momento, é nesse momento que ele nasce para a gente, é nesse momento que a gente vai poder realmente seguir de cabeça erguida, de ter paz, de ter felicidade. Então, é muito significativo falar para os pastores, eram pessoas simples, mas estavam no trabalho na hora que chega, né? E os sábios também, aqueles reis magos que eram sábios, né? eram astrônomos na realidade. A gente fica pensando, né, Olivia? Foram ali homenagear, levar mirra, incenso, levar ofertas, né? Que foi depois, na realidade, do nascimento do Cristo, a gente sabe. Mas olha só, eles chegaram lá como? Quem foi que avisou para eles? Eles estavam conectados. Como sábios, eles perceberam, estavam abertos,
estavam sintonizados. Seguem uma estrela guia. Uma estrela guia. Segue o quê? Segue a intuição, né? Segue aquele caminho de um astro, caminho de um ser luminoso, e chega até Jesus, né? Então, por que os reis magos enxergam e a gente não enxerga? Esses caminhos, esse rei, né, que está para nascer, a gente não vê, a gente não escuta, né? O que é que a gente tem ofertado para Jesus, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? O que é que eu tenho ofertado para Jesus? O que é que ele desejaria? Né? Quando a gente vai para o aniversário de alguém, a gente quer saber, né? Poxa, o que será que a pessoa queria? A gente pede até para alguém sondar, né? Sonda lá a pergunta e tal, né? Então, falta isso. O que é que Jesus espera de mim? Qual o presente que ele quer de mim? Ele quer que eu seja mais paciente, ele quer que eu seja mais trabalhadora, ele quer que eu seja mais responsável, menos agressiva, né? Esse é o presente da noite de Natal, né? E o interessante é que o Cristo não pede para a gente não ter árvore de Natal, para não ter ceia. Pelo contrário, porque a gente está no mundo, a gente tem que agir no mundo, né? Mas ele quer que nós sejamos também ele na noite de Natal. Que as pessoas reconheçam através do nosso olhar, da nossa fala, dos nossos braços, do nosso serviço, ele se lembre dele, né? Acho que esse é o sentido do Natal. Eu vi até uma live, acho que foi Divaldo, pedindo assim, na noite de Natal, fica em casa, fica com a família, apresenta a manjedoura para as crianças, fala da história. Tudo bem ter a árvore de Natal, não tem problema não, mas fala da historinha da manjedoura, né? Lembrar do aniversariante. E trazer para o dia a dia, né? Trazer para o dia a dia, é todo dia, né? E você disse que queria trazer algo. Sim, Cris, é porque assim, a gente, falando, né, Emmanuel, todas as mensagens de Emmanuel tem como princípio não só conhecer o Evangelho, né, nos trazer esse Evangelho. Você começou falando do espírito, né, do homem Emmanuel, e falando da simplicidade dele. E a gente às vezes vê Emmanuel como aquele texto, né, que a gente sabe de quando ele encontra Chico, e aí ele diz que Chico tem que trabalhar, né, e aí tem aquelas três, né? Quais são as três condições? Disciplina, disciplina, disciplina. E a gente vê, nossa, né? Mas quando ele vem colocando todos os textos dele, todas as mensagens, né, como evangelizador, né, divino que ele é. A gente vê um Emmanuel de amor, um Emmanuel que nos abraça. E aí, quando ele lá, aqui no livro há 2000 anos, né, que ele conta que ele se encontra com Jesus, e Jesus o convida, mas ele aceita o convite ainda da terra, né? Ele não aceita o convite de Jesus, ele fica com o convite ainda terreno. E aí depois você vê na trajetória de Emmanuel a beleza do seu crescimento, né? E quando ele inicia, inclusive o livro há 2000 anos, ele fala que lá logo no prefácio, né? Que ele diz: são palavras suaves, mas me reportam a momentos difíceis, e que aqui essa obra seja como um instrumento de nos mostrar, né, o quanto a gente pode percorrer, o quanto a nossa história, aquele retrovisor que você falou, que nos faz voltar ao passado, mas não com um sentimento de culpa, mas sim de renovação. Isso, exatamente. E aí ele traz um texto, esse texto, porque assim, o que é o Natal? O Natal é o nascimento, é o aniversário do nosso mestre, que a gente já conversou, Cris já trouxe aqui, né, Cris? Que não é em dezembro, mas simbolicamente se tornou dezembro para toda a comunidade cristã. Todo o planeta Terra está nesse processo de final de ano imbuído de um sentimento de amor. Então, tudo aqui conspira e a espiritualidade se aproxima, né? Nós permitimos que elas já estão próximas, né?
mas nós permitimos que ela se aproxime ainda mais da nossa vida, mas a gente esquece no dia a dia desse Cristo, desse evangelho, dessa boa nova. E o Natal é um momento em que às vezes a gente faz, poxa, agora é Natal, a gente lembra dele. Aí começa janeiro, a gente já esquece tudo de novo. E aí esse texto de Emmanuel é maravilhoso, porque ele coloca, inclusive Jesus, quando ele veio nos trazer a verdadeira lei de Deus. Inclusive tem uma pergunta de Kardec na questão 600 na 627, logo em seguida, logo quando fala, né, que Jesus é o nosso modelo e guia, a própria pergunta de Kardec já nos diz que Jesus veio nos trazer a lei de Deus. Né? Veio trazer verdadeiramente a lei de Deus. Né? E aí, quando ele vem... Materializada, né? Ele é a materialização da lei. Isso, ele veio nos ensinar. Né? A verdadeira, porque até então existia aquelas interpretações equivocadas sobre a lei de Deus. E a questão 627, inclusive a resposta dos espíritos, nos explica bem isso. Mas aqui, o que Kardec nos diz, Cris, o que Emmanuel nos diz, olha só. Entretanto, no Natal, tá? Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração. Jesus veio no nosso planeta, na Terra, né? Planeta Terra. Mas sem que ele haja nascido na terra do coração, nada mais vai funcionar direito. E ele coloca, a política pode perverter, porque nós temos que ter o Cristo nascer no nosso coração, Cris, em todas as situações, em todas as questões, em todos os momentos da nossa vida. Não só no Natal. E é disso que Emmanuel nos fala nesse texto. Inclusive, o texto é o anúncio divino. Está no livro Mentores e Ceareiros. Entendi. Agora, observe, né? Um amigo meu aqui do Rede Vivo, Esmeraldo, mandar um abraço para ele, estudioso demais. Vou começar a botar aqui as pessoas, elas falando. Aí, uma coisa a gente precisa também, mesmo que a gente saiba que o Natal é todo dia, né, que esse Natal de festa não é o Natal verdadeiro, mas, sim, tem um objetivo, porque nem que seja nesse período, desses ciclos, esse acontecimento force as pessoas a pararem e refletirem, pelo menos. Né? Então, assim, aí a gente também não pode dizer assim, não vai, a gente não pode desvalorizar. O Natal é só uma festa comercial, né? Às vezes a gente diz, isso aí é uma festa comercial. Sim, é sim porque a gente fez, mas na origem não. Porque, olha só, existe festa espiritual de verdade nas colônias. Quando chega na época de Natal, o espírito Patrícia nos diz isso em Violetas na Janela. É verdade. Exatamente. As colônias, no final do ano, elas têm um tema do mês. Aqui, tudo na colônia, o que tiver de teatro, de música, vai girar em torno daquele tema. Então, é uma festa que existe espiritual, com o objetivo de cuidar da arte, né, das pessoas se aproximarem, se confraternizarem mais, refletirem sobre alguns pontos específicos. Então, Jesus diz naquele capítulo lá da família de Zebedeu, né? É muito interessante, que ele fala assim, na Boa Nova, onde já se viu uma Boa Nova não trazer alegria? Né? A gente pensa que Jesus é sisudo, mas não, a alegria faz parte de um espírito que está realizado, de um espírito que está satisfeito, de um espírito que está tranquilo com sua consciência, né? Não aquela alegria desesperada da gritaria, mas aquela alegria de transmitir, de ultrapassar, transcender o corpo, de forma que a gente olha para a pessoa, mesmo sem a pessoa dar um sorriso, ela está transmitindo aquela aura
né? Aqueles eflúvios salutares que Daniel fala tanto, ele adora eflúvios salutares, né? Essa vibração, a gente sente. Tem gente que a gente chega perto, a gente sente uma vibração negativa, a gente sente. A gente até repudia, não quer ficar muito perto, não quer ficar muito tempo. E outras pessoas a gente tem vontade de abraçar, né? Então, é importante, de qualquer forma, a gente ter essas paradas, esses ciclos, esses momentos, porque levam aquelas pessoas que estão há muito tempo sem esse costume de fazer uma reflexão, naquele momento, pelo menos, dar uma parada e pensar sobre. Né? É assim que vai incutindo, de pouquinho, como a gente Como falou. todos os nossos ciclos, né? Até o mal está a serviço do bem, né? Até como... o mal que acontece está a serviço do bem. Então, tudo que acontece o pode mal, ser. inclusive o mal é um remédio, né? Isso, exatamente, exatamente. E é importante você trazer essa lembrança, Cris, porque a gente, né, nós seres humanos, nos perdemos muito no dia a dia, né? Na nossa jornada, nas nossas tarefas, nos nossos afazeres. E, de repente, a gente para respirar. A gente para respirar no aniversário. Você falou sobre isso, sobre os ciclos. Os ciclos são importantes. Então, quando a gente, no final do ano, que coincide, na maioria das vezes, com as férias das pessoas, é um momento de respirar, de respiro. E, nesse momento, a gente se abre para uma festa onde o aniversariante é amor. E a gente vivencia esse amor com as famílias, a gente se une. Né? É um momento em que as pessoas também se imbuem do sentimento de caridade. Né? E a gente lembra o que Cáritas nos chama, né? Nos exorta, né? Quando ela vem com aquela passagem de que eu sou o objetivo a que deveis seguir, que é a caridade. Né? Quando a gente ouve essa frase, a gente pensa logo no mestre, né? Mas ela está falando da caridade, que é o maior ensinamento do mestre. Exato. E o Natal nos faz vivenciar tudo isso. E aí, só que Emmanuel, como sempre, dando aqueles puxãozinhos de orelha na gente, ele, já que é tudo isso, então vamos fazer isso todo dia? Renovemos-nos todos os dias. Ele tem essa mensagem. Todo dia é dia de renovar, de mudar. Não precisa esperar um ciclo, não precisa esperar um motivo, não precisa colocar condições, desculpas, nem desculpismo. Ele tem uma mensagem linda de desculpismo também. Porque quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Né? A gente coloca um monte de a gente adia muito nossas, né? Adia muito, adia muito. E nesse mesmo texto... Pode ser Natal agora, hoje está sendo Natal aqui, porque a gente está se confraternizando, está com amigos aqui. Assim como a gente aniversaria todo dia, não? Quando amanhece, a gente é um novo dia, um novo recomeço. Exatamente. Né? O convite de Emmanuel, como você falou, o Emmanuel, ele sempre nos convida, nos convoca ao trabalho. Nos exorta ao Nas mensagens dele, né, nos comentários que ele faz, dos versículos, é impressionante isso. É sempre um alerta, um convite para a gente trabalhar, para a gente ser esses pastores. Isso. E quando Jesus nasceu, naquele momento, eles foram avisados, Jesus nasceu no momento eles estavam trabalhando, vigiando. E quando eles ouvem o anúncio dos anjos, eles vão ao encontro de Jesus. Exatamente. Ainda tem essa ação aí, pequenininha, esse pequeno detalhe, que mostra que eles saem e vão ao encontro do mestre. E ainda nesse texto de Emmanuel, Cris, ele bota aqui que nós, né, esquecemos de que Jesus é amigo renovador e mestre que transforma. Exatamente, é isso mesmo. É o sentimento, né? Evangelho é sentimento. A gente, para ser tocado, para mudar, a gente precisa estabelecer uma relação com Jesus, uma convivência com Jesus diária. A gente precisa conviver com ele para ir se aproximando e sentir esse Natal todo dia, a toda hora, né? Sentir esse mestre, essa luz, esse sol de nossas vidas o tempo todo, porque ele está. A gente tanto sabe que quando está num momento de infortúnio, a gente chama por ele. Senão a gente não chamava.
né? A gente tem essa confiança, a gente tem essa certeza. A gente está chegando ao nosso finalzinho. É tão gostoso que a gente nem nota o tempo passar, não é isso? Rapidinho. Só para finalizar, eu acho que essa frasezinha conclui aqui tudo que você falou, Cris, que também é de Emmanuel, né? A gente aqui não vai se cansar de Emmanuel. Que ele diz assim, Cris, veja que beleza. Bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo, que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país da sua alma. Lindo. É isso. A gente vive tão atribulado, né? A gente está no meio nesse processo de pandemia, né? A gente vem num processo de tantas lutas, de tantas dores, e aí nosso coraçãozinho às vezes está tão pesado. E aí a gente é renovado com o amor do Cristo. Deixa esse Cristo renovar a nossa alma. E é Natal todo dia. É Natal todo dia. Cris, eu vou pedir aqui, vou convidar os nossos amigos, antes de você fazer suas considerações finais, eu vou fazer um convite a quem está aqui conosco para assistir a live de amanhã. Então, minha gente, venham amanhã também mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho sobre esse evangelho maravilhoso do Cristo. É com o nosso irmão Gustavo Gandalf e nossa irmã Lavínia Fernandes. Estão todos convidados. O que buscais? Nossa. Dois queridíssimos. Lindos. Lavínia e Gustavo. Dois queridíssimos estudiosos do Evangelho. Vai ser lindo demais. Vai ser lindo, sim. Estão todos convidados, meus amigos. Então, Cris, eu quero lhe agradecer muito por esse banquete natalino. A gente hoje teve uma ceia de Natal belíssima e deliciosa. Muito, muito, muito obrigada, minha amiga querida, que eu tenho um imenso carinho, que eu amo muito. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui conosco e nos presentear nesse mês de aniversário do nosso mestre. Obrigada, Cris. É o banquete do nosso pão da vida, né? Não é à toa que ele nasceu em Belém, cidade do pão espiritual, né? E como irmãs aqui, né? Que amo também demais, companheira aí de estudo do NEP, estamos seguindo juntas e seguiremos, né? Juntos todos, né? É uma grande família que a gente vai se juntando, vai aumentando, é muito bom. Isso é Natal. É isso que eu queria deixar como reflexão final, né, como consideração, como uma mensagem, é que isso é Natal, né? É o outro, é a gente estar com um sentimento de amor, é a gente estar aqui junto, não estar só, né? Vou me colocar no lugar do outro, mas eu vou estar junto, olha, estou aqui, né? Então a gente prestar atenção e a gente vê nessa manjedoura, a manjedoura também é um símbolo de esperança para nós, né? Que tudo ali sempre pode recomeçar, né? Esse menino Jesus, essa criancinha está perto de nós, que nós possamos acolher no nosso coração, deixar que ela não só nasça, que ela cresça, né? Vamos dizer que ela está com a gente já, mas deixar que ela cresça, tome conta da gente, o sol de nossas vidas, né? Então, que todos tenhamos um Natal maravilhoso com o nosso mestre, né? Com esse significado desse amor que ele tem por a gente, que possamos aprender a ter também, sermos dignos do seu amor, né? E a você, ó, querida, né? E sempre, Olívia, obrigada por essa oportunidade de passar o Natal aqui com você, com o Chico, né, que está no backstage aí. Ele não gosta que eu diga backstage, não. Gosta E todos não. que estiveram aqui com a gente, Ângela, Daniel, Paulo, estou citando alguns nomes, porque são nomes tão queridos, tão conhecidos, né? O Sônia, minha querida, Romerinho.
A minha Romério, parceira no nosso NEP, Missionários da Luz, está aqui com a gente. Ranuse, Daniel, uma pois é. querida amiga de infância aqui com a gente. Muita gente Muita, boa, muita gente linda. muita gratidão. Foi uma festa bonita, né? Feliz. Que seja Cris, sempre. e assim seja. E eu vou pedir a você que nos brinde nesse final com a oração. Vamos, é sempre uma bênção poder orar, né? Sim. Então, meus queridos irmãos, acho que desejarem fechar os olhinhos para melhor se conectar, né? Já estamos nessa harmonia, já estamos abraçados calorosamente pelo Cristo de Deus. Ele que é o sol de nossas vidas, que nos conduz, que possamos, Senhor, ver na manjedoura onde ele nasceu, crescer o amor dentro de nós, nos nossos corações, que estejamos conectados com o Jesus amigo de todas as horas, que nos espera calmamente o momento em que possamos virar nossas faces para Ele. Nós agradecemos ao Pai Celestial por ter oferecido o seu Filho querido. Nós te louvamos, Senhor, pelo nosso tutor, que estará conosco até o final dos erros. Que seja Natal todo dia para o Cristo, em homenagem à felicidade que sentimos por ter a sua companhia, e que seja Natal todo dia para nós, que tanto precisamos aprender e construir esse Natal dentro de nós. Que assim seja. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Um beijo carinhoso em todos